Qual é a melhor Bíblia de estudo, por favor? Pergunta difícil essa, tá? Então, aqui em casa eu tenho muitas Bíblias de estudo, tanto de procedência judaica, quanto de editoras cristãs também. Então, a gente tem que ter esse arsenal de Bíblias de estudo. Então, por exemplo, é que nenhuma Bíblia de estudo é completa. Cada Bíblia de estudo ela vai ter uma proposta. Ela vai ter uma proposta específica. Então, por exemplo, se você tivesse que comprar uma Bíblia só, é uma pergunta difícil. Eu não vou responder uma só, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui, tá? Se eu fosse dizer... Vou dizer 3. Vou sugerir 3. Top 3. Top 3 Bíblias de estudo. Primeiro eu vou dizer cristãs, que é o que o pessoal está mais familiarizado. Top 3. Vamos lá. Terceiro lugar. É difícil para conseguir, porque são excelentes essas Bíblias. Detalhe, sempre que você lê alguma Bíblia de estudo, cristã, você leva em conta que muitas coisas da Torá eles não entendem. Então você releva. Examine todas as coisas e retém o que for bom. Nas Bíblias de estudo judaicas, você vai precisar entender que eles não reconhecem ainda, alguns, né? Que Yeshua é o Messias. Aí você releva, examine todas as coisas e retém o que é bom. Então vamos lá. Terceiro lugar, Bíblia de estudo cristã. Vamos lá, Bíblia de estudo NAA. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ó. Terceiro lugar, Bíblia de estudo NAA. Então essa daqui eu vou dar o terceiro lugar. Excelente os comentários dela. Milhares e milhares de comentários. A fonte dela, a letra é grande, é uma leitura bem confortável que você faz. Segundo lugar, Bíblia de estudo Holman. Essa curiosidade, os estudos que tem aqui na Bíblia de estudo Holman são os mesmos estudos que tem na Bíblia King James. Então, se você tem uma Bíblia King James, é a mesma coisa dessa daqui, da Bíblia de estudo Holman. Só muda a tradução do texto bíblico, mas os comentários são os mesmos. Esse comentário aqui é tão bom que a Bíblia de estudo King James, o que ela fez? Ela comprou os direitos desse estudo aqui, só que colocou na tradução King James. Então, segundo lugar, Bíblia de estudo Holman e Bíblia de estudo King James, que são os mesmos comentários, praticamente idênticos. Segundo lugar. Então, terceiro lugar, NAA. Segundo, Bíblia de estudo Holman e também King James. Elas são gêmeas, só muda a tradução. E primeiro lugar, disparado das Bíblias cristãs, inclusive a que eu estou usando aqui agora, hoje, cada dia eu uso uma. Tem dia que eu vou dar o estudo, o comentário está melhor de uma, está de outra, e tal, está de um comentário judaico, seja o que for. Então, hoje, especificamente, eu estou usando essa daqui, ó. Bíblia de estudo Thomas Nelson. Então, só para vocês terem ideia, olha a grossura aqui, ó. Então, vocês estão entendendo? Então, é excelente, tem muitos comentários. As outras também são bem grossas. Deixa eu mostrar aqui aquela que é o terceiro lugar. Ó, a NAA. Olha a grossura aqui, ó. Como o pessoal costuma dizer, um calhamaço, né? É pesada. Pesadíssima. Não é o canivete de 2 gumes, não. É a espada de 2 gumes mesmo. Essa daqui também, ó. A Bíblia de estudo Holman também é bem grossa. Então, são materiais que eu indico para vocês estarem adquirindo. Agora, nós temos também uma coleção aqui em casa, judaica também, de vários livros da Bíblia. Temos comentários da maioria dos livros aqui, do Tanar, da maioria dos livros. Um monte de comentário judaico. Se você quiser, por exemplo, eu quero comprar uma... Vamos agora para publicações judaicas. Essa daqui já está até velhinha, ó. Torá da editora Sefer. Então, essa Torá aqui da editora Sefer, ó. Então, essa Torá aqui já está bem velhinha. Então, ela tem o texto em hebraico, tem o texto em português e tem comentários extraordinários. Tem ilustrações, ó. Vocês estão vendo aqui? Então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia aqui, ó, com texto em hebraico, de um lado, do outro lado, o texto bíblico, comentários, tem ilustrações também. Então, se você puder comprar só um comentário da Torá, do Pentateuco, compre esse aqui, Torá da editora Sefer. Está escrito o quê? A lei de Moisés, Torá.
É que a capinha aqui tá velha. É Torá da editora Sefer. E os outros livros, eu não vai dar tempo de eu ficar pegando todos, a gente tem quase todos os livros, os comentários judaicos, comentaristas judaicos. Só que os comentaristas judaicos, eles costumam fazer o seguinte, o que eles fazem? É um livro só comentando Josué, eu tenho ali. Se você olhar no fundo ali, ó, você vai ver ali, é azul ali, ó. Aí tem de Josué, tem um só de Juízes, aí tem um de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e assim vai. Esses livros do Tanar, você tem que ir adquirindo um por um. Torá, você consegue dos 5 livros em um volume só. Torá, da editora Sefer, é o que eu acho melhor. Tem Torati também. Torati, não vai dar para eu ficar pegando para mostrar para vocês, a gente vai perder muito tempo. Torati, T-O-R-A-T-I. Então, a Torati também é excelente. Torati significa minha Torá. Então, vai ser excelente também para vocês adquirirem. É bem legal. Agora, vamos falar da Brita Hadashah. A melhor tradução para o português, Brita Hadashah, que você conhece como Novo Testamento, é o quê? É essa peshita aqui, ó. É bem grosso aqui. Então, é o texto do que você conhece como Novo Testamento em aramaico e com muitos comentários, muitos e muitos comentários. Excelente. Então, a melhor tradução do que você conhece como Novo Testamento para o português é a Peshita, o Novo Testamento aramaico. Então, você pode estar adquirindo também. Anteriormente foi lançado só os 4 evangelhos e há pouco tempo atrás lançou o quê? De Mateus até Apocalipse, de Matai até Guiliana. Aí você tem também, a minha já está até velhinha, aqui ó, a Bíblia Judaica completa, do David H. Stern, Bíblia Judaica completa, já a capa dela já até saiu, de tão velhinha que ela está. Esse autor, David H. Stern, ele já partiu, já está na presença do Criador, ele era um senhor bem idoso, ele morava em Israel, um profundo conhecedor do hebraico, da Brita Hadashah, do Novo Testamento, comentários... vou falar dos comentários dele. Comentário judaico do Novo Testamento, do David H. Stern. O mesmo autor da Bíblia Judaica Completa, que é o David H. Stern, se você ver lá atrás, ó, verde, está escrito lá, ó, Comentário judaico do Novo Testamento. Você vai ver lá atrás, ó. Verde claro e verde mais escuro, ali, ó. Então, você pode adquirir. Ele comentou o Novo Testamento todinho. Então, é um espetáculo os comentários dele. Assim como os comentários também dessa Peshita. Tem o texto bíblico do Novo Testamento e tem os comentários também, excelentes. Agora, você talvez vai pensar, qual a Bíblia cristã que tem a melhor tradução? Então, a melhor tradução de todas das Bíblias cristãs é o quê? A ACF. Então, a Bíblia ACF, ela das Bíblias cristãs, a tradução para o português, a melhor que tem ACF, ou seja, Almeida Corrigida Fiel. Não existe nenhuma Bíblia cristã que tenha uma tradução tão próximo do original quanto a Bíblia de Estudo, como a Bíblia ACF. Então, por exemplo, eles agora até lançaram uma de estudo aqui, ó. Bíblia de Estudo ACF. Agora, não se compara ao texto original. Eu tenho uma aqui, esse aqui é o maior de todos, ó. Esse aqui eu deixei por último. Esse aqui tem pouco tempo que eu adquiri. Acho que não tem nem 2 meses. Era o sonho de todos os leitores da Bíblia aqui no Brasil. Esse projeto levou, acho que uns 20 anos para eles fazerem. É a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, versículo por versículo, palavra por palavra. Vou abrir aqui, ó, e mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, cada livro, cada capítulo, cada palavra tem o quê? A sua tradução, palavra por palavra. Você imagina. Aí, ó. Todas as palavras da Bíblia. Então, esse aqui era o sonho de todo mundo no Brasil. Tem poucos meses que eles lançaram esse volume. Ele tem quase 4.000 páginas, sendo que pesa 2,7 kg, quase 3 kg. É pesado.
Então, sempre que eu leio o texto aqui para vocês em hebraico, no começo eu leio nesse aqui. O Tanar, que você conhece como Antigo Testamento, é em hebraico e aramaico. E a Brita Hadashah, que você conhece como Novo Testamento, eles colocaram em grego. No caso, eu não utilizo praticamente quase nada aqui desse Novo Testamento em grego. Eu adquiri mais por causa do quê? Do Tanar, que tem todos os livros, todos os capítulos, versículos, todas as palavras traduzidas uma por uma. Mas, como já veio grátis aqui, então não tem nada demais. É até bom para quando, muitas vezes eu vou dar um estudo, até para saber, tipo assim, esse texto na Peshita aramaica é assim, e até no grego também é assim. Então, você não tem motivo para duvidar de que a interpretação é essa. Ou seja, porque muita gente não acredita que o Novo Testamento é no aramaico. Aí, para convencer esses mais relutantes, aí a gente pega e mostra até no grego. Ou seja, aí a pessoa não tem desculpa. Então, é muito legal. Do Gênesis ao Apocalipse, palavra por palavra traduzida. Quem puder adquirir esse aqui, eu não coloquei no top 3 de Bíblias de estudo, porque não é uma Bíblia de estudo, isso aqui, não tem comentários. É o texto bíblico, mas esse aqui é imprescindível. Esse aqui era o sonho de todas as pessoas que estudam a Bíblia aqui no Brasil. Então, quando chegou esse aqui, eu fiquei muito emocionado, eu segurei ele, me agarrei com ele aqui, me abracei e fiquei muito feliz, porque eu estava esperando já há muito tempo que eles viessem lançar esse volume aqui. Então, de uma maneira resumida, não estava no cronograma não, mas é importante a gente passar para vocês essas dicas. Por quê? Porque muitas vezes você quer estudar de acordo com o original e tudo, mas muitas vezes você não tem um norte, não tem uma tradução boa. Ah, deixa eu fazer uma outra indicação. Existe uma Bíblia também chamada Restauração das Escrituras, verdadeiro nome, que também é muito boa, do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, numa visão israelita também. Então, todas as Bíblias que têm uma pegada israelita, buscando trazer de volta o quê? A fé, o entendimento de que a Torá é eterna e que o Messias, ele não veio destruir a Torá, todas essas traduções são bênção em nossas vidas. Então, eu recomendo também a Restauração das Escrituras, verdadeiro nome. Aqui, ó. Essa daqui tá bem antiga, bem velhinha também, ó. Restauração das Escrituras, verdadeiro nome. Também é um material excelente que vai estar ajudando vocês aí nos estudos das Escrituras. Aí, vocês entenderam? Assim, você dentro da sua prioridade, você vai estar adquirindo. Talvez para você o melhor seja uma Bíblia com bastante comentários e tal. Como eu coloquei em primeiro lugar Thomas Nelson, que é do Gênesis ao Apocalipse. Se for publicações judaicas, é livro por livro. Então, se você quiser entender a Bíblia de uma maneira geral, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, vai ter os comentários. Porém, vocês estão entendendo como é que nada é perfeito? A tradução dela, o texto bíblico dela, a tradução não é boa. É tradução NVI, Nova Versão Internacional. A tradução não é boa. Mas o que acontece? Pelos comentários dela, vale a pena. Por isso que eu fico aqui, quem já veio aqui em casa, já viu, quando eu dou estudo, fica tipo uma bagunça aqui na minha mesa. Mas não é uma bagunça, é que tem que ficar desse jeito. Tem uma Bíblia aqui que eu leio o comentário, tem outra que eu leio o texto, tem outra aqui que está perto que eu leio no original. Tem uma aqui que quando o texto é no Novo Testamento, a Aliança Renovada é nela. Então eu fico cercado aqui. É igual um guerreiro que tem o quê? Tem um nunchaku, tem uma espada, tem um bastão, tem uma shuriken, tem uma lança, tem um dardo. Vocês estão entendendo? Então eu fico mais ou menos assim. Já fica tudo preparado já ao alcance das minhas mãos. E ali também atrás tem mais um monte, mais numa outra estante tem mais um monte. Então, você tem que ver dentro disso tudo que eu falei, que foi uma coisa resumida, tá arriscado acabar a live e eu penso assim, puxa, esqueci de falar de outra coleção, ó. Tem a coleção do Urashi ali completa, da Torá, livro por livro. Excelente, ó. 5 volumes ali azul, ó. Coleção completa do Urashi, livro por livro da Torá. Eu tô vendo ali na minha outra estante, o Humashi, 5 volumes também, comentando a Torá. Então, são comentários excelentes. Então, com certeza eu vou acabar aqui a live e vou lembrar de alguma outra coisa.
Então, qualquer coisa vocês me perguntem na outra live que eu dou mais dicas. É que foi aqui de sopetão, assim, de repente. E o que eu lembrei, eu trouxe aqui para vocês nesse resumo. Vamos lá. Então, priorize. Você não considere gastar dinheiro. Ah, vou gastar dinheiro comprando Bíblia de estudo. Não é gasto, isso é um investimento. É o melhor investimento que tem. Então, por exemplo, muitas pessoas gostam de gastar dinheiro em outras coisas, mas pelo menos eu coloco sempre como prioridade o quê? Tá adquirindo mais material. Ah, não posso esquecer de falar também, esse eu não posso deixar de falar. Se você quiser, do Gênesis ao Apocalipse, comentado versículo por versículo, de uma forma profunda, tipo, tem versículos que tem 2 ou 3 páginas só comentando sobre um versículo, é o quê? É do Russell Champlin. Ou seja, ele fez o Antigo Testamento, versículo por versículo, e o Novo Testamento, versículo por versículo. Então, Russell Champlin é uma coleção de 6 volumes da Brita Hadashah, que eu estou vendo lá na minha outra estante, e 5 aqui do Brita Hadashah é Novo Testamento, que você conhece. E Tanar, que você conhece como Antigo Testamento, está aqui, os 5 volumes. Não sei se você vai conseguir ver. Ó, uma coleção vermelha ali, ó, embaixo. 5 volumes. Então, ali está o Tanar inteiro, que você conhece como Antigo Testamento. Então, nessa Bíblia Thomas Nelson, ela é quase que versículo por versículo comentada. Essa que eu coloquei no top 1. Uma Bíblia só. Ela é prática. Se você for dar estudo em algum lugar, se você tiver que levar uma só, você leva ela. Ó, essa daqui é grossa pra caramba e tal. Mas, o que acontece? Se um versículo ou outro ele não der muito detalhe, aí você precisa ter aquela coleção ali. Então, aquela coleção ali é um espetáculo. Por exemplo, se eu fosse dar o estudo para vocês daquela coleção, esse Salmo 107, que a gente está concluindo hoje, que é o 6º vídeo, é a 6ª live, eu não estou exagerando, não. Eu não estou exagerando. Eu acho que cada versículo seria uma live. Por exemplo, tem 43 versículos. Cada um versículo é muito comentário, mas é muito. Tem versículo que ele comenta 1/4 de uma página, tem versículo que é metade, tem versículo que são 2 páginas, 3 páginas. Então, por exemplo, se eu fosse pegar aquilo ali, ia levar meses só para a gente concluir o Salmo 107. Aí você vai falar assim, puxa, mas então para que eu vou ter uma coleção dessa? É porque ali você pode tirar todas as suas dúvidas. E aí você lê tudo, tem uma visão completa, e quando você for dar um estudo, você já tem tudo na sua cabeça. Ou seja, você já vê as várias interpretações, várias possibilidades daquele texto e tal, e você chega a um consenso, uma conclusão. Então, eu não tenho como deixar de indicar essa também. O autor é Russell Champlin, Antigo Testamento e Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Vamos lá. Então, não adianta você pensar assim, eu queria já comprar uma Bíblia de estudo só e resolver tudo. Eu também queria, mas não dá. Quem sabe no futuro eles consigam inventar uma tecnologia que o papel fique tão fino e ao mesmo tempo sem transparência e não fique muito pesado e você consiga ter tudo isso. Imagina, tudo isso num volume só, que você pudesse carregar, mas no presente momento não tem essa tecnologia. E, por exemplo, eu não gosto de coisa em arquivo. Tem gente que é acostumada a ler. Eu tenho Bíblia aqui em aplicativo, aqui dentro do celular e tudo. Às vezes está na rua, seja lá o que for, mas particularmente eu não gosto. Eu gosto de manusear a Bíblia de papel mesmo, que eu pego a caneta, eu marco, o lápis, a canetinha marca texto, lápis de cor, giz de cera. Eu gosto de ter contato com papel. Então, se você também é como eu aí, que gosta de ter contato com a Bíblia em papel aí, então, escreve número 1. Se você prefere esses que são de arquivo de celular, escreve número 2. Fiquei curioso aí. Eu já tentei ler um monte de coisa dentro de arquivo de celular, mas não consigo. Eu gosto de ter contato assim com papel. Então, um monte de gente aí pegou várias dicas acerca de material para você estar estudando em relação à Bíblia. Agora, só um detalhe. Tem gente que é preconceituosa. A pessoa, o que acontece? Estava na igreja e agora está fazendo techuvá, está seguindo a Torá, está seguindo o Messias Yeshua e fica com orgulho.
eu não vou estar adquirindo material cristão, não. Ah, só vou adquirir material judaico. Aí você vai ficar limitado. Então, você precisa entender o quê? Tem muita gente que está fazendo techuvá e fica com orgulho. Ah, não, o cristianismo está tudo errado, é Roma, é Babilônia, que não sei o quê. E não entende que onde tem o ser humano tem erro, mas tem erros no cristianismo, mas tem muitos acertos. A maioria dos comentários, bíblias de estudo que você adquirir de publicação cristã, os comentários vão acrescentar para você. Se falou alguma coisa contra a Torá, releva. Entendeu? Examine todas as coisas e retenha o que for bom. Mesma coisa, vai adquirir comentário judaico. Eles vão dar a entender que Yeshua não é o Messias. Releva. Você vai deixar de ler só por causa disso? Então releva. Examine todas as coisas e retenha o que for bom. 1 Tessalonicenses 5. Então, com certeza, o apóstolo Paulo, que falou essa frase, examine todas as coisas e retenha o que for bom, nos dias de hoje, com essa grande quantidade de material que reforça o nosso estudo, Paulo, com certeza, teria várias publicações, tanto cristãs quanto judaicas. Porque, por exemplo, essa Bíblia Thomas Nelson, ela é uma Bíblia tão espetacular, por exemplo, ela e as outras que eu indiquei de estudo, ela é uma Bíblia que você está lendo e toda hora tem gravura, tem desenho, tem mapas. Quando alguém sai de um lugar e vai para o outro, aparece um mapa, quantos quilômetros foi, por exemplo, que o fulano saiu do ponto A até o ponto B. Vocês estão entendendo? Se você ficar assim, não, só vou adquirir publicações judaicas e tal. Ou seja, eu saí da igreja, não quero nada do cristianismo agora. Você vai se privar de um monte de coisa. Então, por melhores que sejam os comentários judaicos, muitas vezes eles pulam alguns versículos. Muitas vezes eles não vão dar essas informações, não vão dar esses mapas, esses detalhes todos. Eles não vão dar numa perspectiva de apontar para o Messias. Vocês estão entendendo? Então, você precisa entender que o Criador que estabeleceu as duas casas de Israel, Judá e Efraim, ele joga a sua luz no planeta Terra 50% através da casa de Judá e 50% através da casa de Efraim. Então, com esse material didático todo, você tem um estudo completo. Você pode se aprofundar bastante no estudo das Escrituras. Vamos lá. E, infelizmente, se a pessoa ficar com preconceito, ela vai ficar limitada. Então, nós não podemos fazer exceção em relação a alguma das casas de Israel. Se a pessoa, eu só vou ler comentário judaico e tal, aí você, cuidado, para você não estar praticando judeulatria. Então, tem gente que sai da igreja, critica tudo que estava errado na igreja e tal. Realmente tem muitos erros, como tem erros também no judaísmo. E a pessoa rejeita tudo que vem de Efraim e começa a endeusar a casa de Judá. Tudo que a casa de Judá fala é certo e tal, e fica sem filtro. Então, não pratique judeulatria. Os próprios comentaristas judaicos, os rabinos, olha, guarda isso no seu coração. Os rabinos judeus, eles falam, tem uma frase que é famosíssima em Israel, eles falam assim, se um grego falar uma verdade, ela não vai deixar de ser verdade porque foi falada por um grego. Se um grego falar alguma coisa que for verdade, aquilo tiver sentido, então você pode ler aquilo e aplicar aquilo. Vocês estão entendendo que interessante? Porque, no fim das contas, qualquer verdade que seja falada por qualquer povo conterá centelhas se aquilo for verdadeiro e não for contra a Bíblia, é porque aquilo tem centelhas da Torá. Ou seja, aquilo ali está conectado com a Torá. Então, repetindo, os próprios comentaristas judaicos, eles aconselham, se você vai ler alguma coisa até de um grego e for verdade aquilo, leia aquilo, entendeu? E até aplique aquilo. Então, não seja preconceituoso. Até os nossos rabinos judeus, eles não são tão fechados, eles não têm a mente tão bitolada. Então, que você aprenda a examinar todas as coisas e reter o que for bom. Vamos lá. É um prazer estar compartilhando com vocês, tá bom? Porque com essas indicações, aí você vai levar em conta qual o seu perfil. Poxa, eu agora estou precisando mais de um comentário nesse estilo, ou naquele outro e tal. E quando eu falei assim, top 3, terceiro, segundo e primeiro, é em relação ao ranking de comentários bíblicos em uma Bíblia só, tudo socado em uma Bíblia só.
Mas não significa, por exemplo, que essa Bíblia que eu estou usando aqui, que eu coloquei em primeiro lugar, que é da Thomas Nelson, não significa que ela seja melhor em todos os quesitos. Por isso, repetindo, você vai ter que ficar igual eu aqui. Aqui é igual um guerreiro que tem que ter o quê? Um nunchaku, um bastão, uma espada, uma lança, um shuriken, um escudo. Aqui, quem já veio aqui na minha casa, a mesa fica repleta de bíblias de estudo. É só esticar a mão, cada uma é melhor em algum detalhe. Vamos lá. Então, foi um prazer eu estar compartilhando com vocês. Então, ó, o pessoal aí, a maioria escreveu, ó, tudo opção número 1, prefere Bíblia mesmo de papel, ao invés de dentro do celular, né? Ó, tudo escreveu número 1, do Russell Champlin, versículo por versículo. Você imagina, o camarada numa vida, nossa vida aqui é tão corrida, o cara conseguiu comentar todos os versículos da Bíblia, são mais de 30 mil versículos. Gente, são mais de 30 mil versículos. E ele ainda coloca o texto lá no Tanar, tanto no hebraico como no aramaico. E a Brita Hadashah, que você conhece como Novo Testamento, ele coloca em grego. Nós que somos judeus, israelitas, nós entendemos que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, mas também não temos preconceito contra a cópia grega, porque a tradução do aramaico para o grego é bem melhor até do que o português. Então, não despreze totalmente o grego. E até para nós que somos israelitas, se a gente de vez em quando fala assim, olha, até no grego isso aqui significa isso. Então, a gente tem a oportunidade, até por amor às pessoas que ainda não entenderam que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, se a gente fala assim, ó, no grego é isso, aí a pessoa... É mesmo, realmente, tá, eu estudo grego e estou vendo que ele está falando a verdade. Então, até por amor a essas pessoas que ainda, até o presente momento, acham que o Novo Testamento foi em grego, então, o que acontece, de vez em quando a gente vai trazer. Por exemplo, eu sempre gosto de falar, o Messias disse que não veio destruir a Torá e nem os profetas, ele veio plenificar. Aí na Bíblia em português vem escrito cumprir. Aí no hebraico, aramaico é o verbo o quê? Malá, malê, que significa encher, plenificar, aumentar, expandir. Aí a pessoa vai falar assim, ah, não, na minha Bíblia em português está escrito cumprir. Não é nada de planificar, não. O Messias veio cumprir. Ele cumpriu, eu não preciso cumprir mais. Aí você fala assim, no aramaico e no hebraico é malê. Aí o cara fala, ah, eu não acredito que o Novo Testamento foi em aramaico. Aí você pega ele. Aí você fala assim, pois é. Mas no grego a palavra que aparece é plerosai. E plerosai significa o quê? A mesma coisa que eu falei. Encher, planificar, aumentar, expandir. Aí a pessoa não vai ter como ir contra o que você está falando. Vocês estão entendendo? Então, não tenha preconceito contra o texto do grego também, porque se você lê a Bíblia em português, por que você vai ter preconceito com o grego? O grego é o quê? Está uma casinha acima do português, ou seja, uma tradução melhor até do que o português. Vamos lá?